A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12, focados em ministrações, orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, e de 1h12 até 1h24 da madrugada, interagindo com vocês nos comentários, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo. Agora é minha vez. Produção. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Sejam todos vocês que estão chegando agora, aqueles que vão chegar futuramente. Sejam muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus venha falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de emoções, interesses ou sentimentos dos seres humanos, entregando sempre a total de liberdade ao Senhor nosso Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem nas Escrituras Sagradas, desde o Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios dos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente. Estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele possa falar aos seus corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo, ao coração de todos vocês. Então vamos dar início à ministração de uma oração para darmos início aos sorteios e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada lar, comércio, veículo, através dessa internet, para libertar e edificar e curar e proteger todas essas benditas vidas dos que estão ligados conosco nesta live da Tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, pedindo de nossos templos físicos em suas regiões, para que todos possam ser ainda mais abençoados e trabalharem em prol do Teu reino, do Teu evangelho, da Tua justiça, sendo benditos, bem-aventurados do Pai, para que haja o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em cada um bairro, município e estado deste querido Brasil e de todo o mundo, para mais honra e glória do Teu santíssimo e poderoso nome, para que assim todos vejam como bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu peço que haja o cumprimento dessas palavras, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos
que estão chegando agora, que estão chegando no futuro, os que já chegaram desde o início da live, sejam muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, tudo para mais honra e glória do nosso Deus. Lembrando, para interagir conosco nos comentários, tirar suas dúvidas, deixe o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para mais honra e glória do nosso Deus. Hoje estarei sorteando os rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos chamou de rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. Porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Então sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembre-se de escolher o seu número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono. E além de orações, estará recebendo no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação, para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, pois o nosso sacerdote e apóstolo continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Vamos aqui ao primeiro rebanho dos benditos nosso Senhor Deus Todo-Poderoso que irão se assentar no trono a ser sorteado para receber a palavra do Senhor ao seu coração. E o livro é o rebanho bendito par de número 8 e o rebanho bendito ímpar de número 7. São os primeiros a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Lembre-se de deixar nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês e tirando todas as suas dúvidas. Livro de Esdras, que possui 10 capítulos. Livro de Esdras, que possui 10 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta live. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência, por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu sempre leio apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor nosso Deus e assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua região, seja o seu bairro, município, estado ou país, para a sua casa, o seu comércio e seu veículo. Que a presença do Senhor possa sempre acompanhar os seus corações. Então não deixe de escolher o seu número, seja de 1 a 12 para os 100 rebanhos, de 1 a 7 para o final dessa live, que estará sendo sorteado, mais 7 números para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que estão aqui para interagir verdadeiramente com educação e respeito, deixe o seu primeiro nome, o seu município, o seu estado aí nos comentários, que a partir de 1h12 da madrugada estarei respondendo vocês, tirando suas dúvidas, juntamente com o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. E o livro sorteado foi o livro de Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8, Esdras, capítulo 6. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7, livro de Esdras, capítulo 7, para a sua meditação. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. A oração de número 12 é a primeira a estar sendo ministrada nesta live.
Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora, através dos poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja cura, proteção e purificação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco. Que eles recebam uma libertação, restauração e renovação através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora, sendo enviadas aos 4 cantos desta internet, em cada uma vida, lar, comércio e coração dos que estão conectados conosco em um só Espírito. Eu peço em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Feche os olhos. Vamos aqui à ministração no livro de Esdras, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 9. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Na verdade, vou do versículo 6 ao versículo 12. Esdras, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 12. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os Afarsaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê, dia após dia, sem falta, aquilo de que houverem mister, novilhos, carneiros e cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar este decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto que se execute com toda a pontualidade. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 6 do livro de Esdras é muito forte, porque a gente vê aqui a interação de 3 elementos, de 3 ministérios do nosso Deus muito importantes: a política, o reino espiritual e também o comércio. Pois nós vemos aqui os 3 trabalhando juntos em prol do reino, do evangelho, da palavra do Senhor nosso Deus e também para o bem da população. Pois aqui vemos o decreto do rei, uma autoridade política, deixando bem claro aqueles que eram debaixo da sua autoridade, que não interferissem na obra do Senhor. E ainda outro detalhe, pegou os comerciantes, quando fala ali das mercadorias, dos elementos necessários para utilizar nos rituais para o nosso Deus Todo-Poderoso, entra aí o comerciante. E aí o rei falou algo muito importante aqui, pois ele foi bem claro, segundo a determinação dos sacerdotes. E aí nós vemos sempre todos cooperando uns com os outros, cada um no seu respectivo lugar. O rei não interferiu na parte onde era do sacerdócio, mas a autoridade da qual o Senhor o concedeu, ele se posicionou. Por isso que é muito importante, em vez de estar esse atrito entre cada um desses ministérios do nosso Deus, a política, o lado empresarial e o lado sacerdotal, é necessário que todos estejam juntos e interagindo, sem brigas, sem manipulações, sem discussões, e sim todos juntos em um só espírito. Vou apresentar para vocês uma de nossas mais de 100 denúncias que fala justamente sobre isso, e é muito importante nós estarmos sempre examinando com muita atenção e com muito cuidado.
que é a nossa denúncia de número 69. Políticos, sacerdotes e comerciantes são trabalhadores do Senhor Deus, e os seus salários são tributos, ou ofertas e dízimos, ou preços e mercadorias. Nós, das 12 igrejas virtuais, ao examinar a Bíblia Sagrada por mais de 20 anos, estamos afirmando que, de todos os ministérios do Senhor Deus, ele tem 3 que são os mais importantes, sendo ele a política, o reino espiritual e os alimentos naturais. E para administrar esses 3, o Senhor Deus tem mais 3 ministérios com 3 classes de pessoas, que são o político de mandato, o sacerdote ou obreiros e os comerciantes ou empresários. E muita atenção, todos eles trabalham servindo o que não foi criado por eles. Um deles criando leis, o outro santidade e orações, e o outro vendendo, comprando ou alugando. Pois quem criou tudo e todos foi o Senhor Deus. Examine nos livros de Romanos, capítulo 13, com foco nos versículos 1 a 7, Colossenses, capítulo 1, com foco nos versículos 1 a 29, com foco no versículo 15 a 22, e em Mateus, capítulo 13, dos versículos 1 a 58. E você deve recompensar a eles por seus serviços, com dinheiro e demonstrando respeito para ter a permissão deles e as suas dívidas serem perdoadas. Examine Mateus capítulo 5, com foco nos versículos 23 a 26, em Lucas capítulo 20, com foco no versículo 25, e em Gálatas capítulo 6, com foco no versículo 6. Porque se não fizer isso, você fica preso sem nenhum crédito para nada, e até as suas orações deixam de ser ouvidas. Examine João capítulo 9, com foco no versículo 31. E se você, e atenção, lembrando a todos vocês que quem tem os serviços mais caros, primeiro são os políticos, em segundo são os comerciantes e empresários, e em terceiro são os sacerdotes e obreiros. Examine em Provérbios, capítulo 8, dos versículos 1 a 21, com foco nos versículos 12 a 21. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 30, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E todos que estão chegando agora nessa nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos ao Senhor Deus, e receba uma palavra ao seu coração nesta madrugada. E o próximo rebanho bendito par, de número 10, e o rebanho bendito ímpar, de número 9, são os próximos a estarem aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o próximo livro a estar sendo ministrado é o livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado agora nesta live. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. E para o rebanho bendito ímpar, de número 9, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para a sua meditação. Lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas, sem dogmas, sem costume, sem religiosidade. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à ministração de mais uma oração, lembrando que todos que são seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote e apóstolo continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do mundo. Então deixe aí o seu primeiro nome, seu município e seu estado nos comentários, que daqui a pouco estaremos interagindo com todos vocês. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso,
Eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado, com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, removendo toda a obra do maligno e toda a obra da carne que estiver impedindo essas vidas de alcançarem o melhor do Senhor ainda nessa terra e no mundo por vir a salvação eterna. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 10. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Glórias a nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 3 do livro de 1 Tessalonicenses, novamente o Senhor nos mostrando a comunhão, a interação, a participação dos irmãos, cada um de acordo com a sua capacidade, e mesmo que ausentes quanto ao corpo, juntos em um só Espírito. Então não deixe de entrar em contato conosco através do privado, pedindo um de nossos templos físicos na sua região, seja no seu bairro, no seu município, no seu estado, no seu país, falando com as autoridades políticas, com os empresários, para que todos juntos e unidos venhamos a trazer um grande desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, independente de recursos ou condições financeiras, independente de segmento religioso de fé, independente do grau de escolaridade. Estamos aqui para juntar todos em um só Espírito. E o Pablo de Maranhão, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Iremos iniciar uma oração com certeza daqui a pouquinho. Não esqueça de seguir ou se inscrever em nossas 12 igrejas virtuais para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. E o próximo rebanho bendito par, de número 4, e o rebanho bendito ímpar, de número 3, é o próximo livro, ao próximo rebanho dos benditos nossos Deus receberem uma palavra para a sua meditação. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. E o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada é o livro de Obadias, que possui apenas um único capítulo. Obadias, capítulo 1 e único, para a meditação dos rebanhos benditos par, de número 4, e rebanho bendito ímpar, de número 3. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, para a sua meditação. Vamos à ministração de uma oração nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 6 é a próxima a ser ministrada nesta live, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela,
e todas essas benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpos e libertos, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus Cristo em cada área e setor de suas vidas, em que o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo é derramado agora através dessa internet. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração no livro de Obadias, capítulo 1 e único, do versículo 2 ao versículo 8. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 1 e único do livro de Obadias é muito importante para a gente tomar cuidado com o que nós estamos fazendo com a capacidade que o Senhor nos concedeu. Pois aqui o Senhor foi bem claro: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. E mesmo sendo o pequeno natural, o eu dele interno era grandíssimo, mas de maneira não de confiança, sim de arrogância. Então devemos tomar sempre muito cuidado para não deixar de receber o melhor do Senhor em nossas vidas, porque achamos que conseguimos com a força do nosso próprio braço. Devemos examinar as Escrituras Sagradas para guardar a palavra do Senhor em nossos corações. Pois aqui o Senhor falou sobre os tesouros que estavam escondidos. O Senhor foi bem claro: não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, aonde você coloca o seu coração, não há nada oculto aos olhos do Senhor nosso Deus. E Ele usa quem Ele quiser, como Ele quiser e quando Ele quiser, para exercer a sua vontade, o seu juízo e a sua justiça. E nós devemos estar nos preocupando em sermos encontrados por Ele, independente de como, quando ou onde seja a sua volta, Ele nos veja como perfeitos. Assim como Ele mandou. Mateus 5, versículo 48. Sede vós perfeitos, igual a perfeito vosso Pai Celestial, sendo chamados de benditos do Pai. Mateus 25, versículo 31 a 46. Nós temos o jugo e o fardo dele, que é leve e suave, mas não pode estar parado. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30 e João capítulos 14, 15 e 16. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, vocês que estão chegando agora, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam de compartilhar, seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, e escolher o seu número de 1 a 7, pois logo mais estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor aos seus corações. Rebanho Bendito Par, de número 12, Rebanho Bendito Ímpar, de número 11, são os próximos a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que em algumas redes sociais essa live fica salva com o canal @Igrejas Benditas. Essa live vai estar salva para quem perdeu o sorteio dos rebanhos, alguma ministração, ou então as explicações, ou não conseguiu anotar as bases da Bíblia Sagrada. Nossas lives sempre ficam salvas para que vocês possam não só reassistir, como compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. E o próximo livro de Joel, que possui 3 capítulos. Livro de Joel, que possui 3 capítulos. Vão interagindo conosco nos comentários, deixando o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, e as suas perguntas, que a partir de 1h12 da madrugada eu estarei respondendo vocês e interagindo com todos vocês nas 7 principais redes sociais da internet, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1, para meditação do Rebanho Bendito Par, de número 12, Joel, capítulo 1. E para o Rebanho Bendito Ímpar, de número
11, livro de Joel, capítulo 2, para a sua meditação. Não se esqueçam de convidar outras vidas que precisam e necessitam, e porque as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também o utilizamos na internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Vamos à ministração de mais uma oração. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta dos seus pés, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, e bendizer ao teu santíssimo nome em todos os povos e nações onde essa internet for capaz de alcançar. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, o meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não esqueçam de compartilhar, seguir ou se inscrever e continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Peço tudo por Deus. Vamos aqui à ministração no livro de Joel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Joel, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o ouçam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 1 aqui do livro de Joel demonstra a consequência de nos afastarmos da presença do Senhor. Porque quando a presença do Senhor se retira do nosso meio, de nós, a proteção também vai junto. Pois devemos lembrar que aquilo que o Senhor, tudo que nós fazemos em nome do Senhor, é para o nosso próprio bem. Porque o Senhor quer sempre o melhor para todos nós. E ao nós fazermos a sua vontade, Ele nos concede o melhor. Então já não basta isso ser algo tão egoísta, porque é necessário de examinar ainda com muita atenção. Tem gente ainda que é mais egoísta, que não quer fazer nada, quer cruzar os braços e falar que Jesus já fez tudo por ele. Então vamos examinar com muita atenção, demonstrar a gratidão, a nossa gratidão para com o Senhor por tudo aquilo que Ele já nos concedeu e anunciar às próximas gerações, às futuras gerações, aquilo que o Senhor já fez. Parar de ficar falando que Deus é obrigado a fazer todas as coisas, porque Ele não é obrigado a fazer. Ele faz porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, mas Ele cobra de nós um posicionamento, uma fidelidade, uma obediência, para que a palavra
palavra dele venha se cumprir em nossas vidas, para que as bênçãos dele venham alcançar nossas vidas, nossas famílias e as nossas futuras descendências. É necessário que a palavra dele seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então é muito importante também a interação, a participação de todos vocês, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E abençoados, agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Então fiquem atentos e prestem muita atenção para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. E vamos à mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador daí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou: quem não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 12 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fiquem na paz e graça do Senhor Jesus mais uma vez. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E como recado do nosso sacerdote e apóstolo bendito e bem-aventurado, a importância que há em verdadeiramente estarmos todos juntos em um só Espírito. E lembrando a todos vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, vocês guardem os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, dos 10 centavos aos 10 bilhões, e entre em contato conosco através do privado de uma das redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, e fale também com as autoridades políticas da sua região, sejam vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, senadores, governadores, para que eles levem uma verdadeira obra do Senhor, que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do segmento de fé espiritual religioso, e todos, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E todos aqueles que são ofertantes e dizimistas e se apresentam em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, essas pessoas têm a prioridade para receber todas as bênçãos e benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região. Então fale com as autoridades políticas, com os empresários também, com os comerciantes, peçam de nossos templos físicos na sua região, independente do seu grau de escolaridade, independente dos seus recursos ou condições financeiras, independente de onde você encontrar nesse momento, mesmo que seja fora do Brasil. Temos oportunidade para todos vocês participarem, interagirem, cada um de acordo com a sua capacidade. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mensagem comentou: eita, isso é incrível, isso é dever e obrigação daqueles que são igrejas vivas do Senhor Jesus Cristo, como está escrito. Pois quando é verdadeiramente do Senhor nosso Deus, todos saem ganhando e são beneficiados.
E o Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja muitíssimo bem-vindo. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Faça como abençoado. Deixe nos comentários seu primeiro nome, município e estado. E escolha o número de 1 a 12 e seja membro dessa igreja virtual. Lembrando que todos aqueles que são membros de nossas igrejas virtuais podem continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. Rebanho bendito par de número 2 e o rebanho bendito ímpar de número 1 são os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Eu também sabe muito legal, muito bom. Faça parte também dessa grande obra. Estamos ao vivo em outras redes sociais. Entre em contato conosco no privado para mais informações, saberem como vocês também podem participar desse grande avivamento e do desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Vamos ao livro de Miqueias, que possui 7 capítulos. Livro de Miqueias, que possui 7 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nesta live para aumentar a fé de todos vocês, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Miqueias, capítulo 4. Miqueias, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito, par de número 2, Miqueias, capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar, de número 1, livro de Miqueias, capítulo 5, para a sua meditação. Lembre-se que a partir de 1 e 12 da madrugada estarei interagindo nos comentários, tirando suas dúvidas de todos aqueles que tiverem deixado o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, que isso serve para nós sabermos aí peneirar para ver quem é que está interessado em interagir, em participar, daqueles que estão apenas para criar baderna ou impor suas opiniões ou seus segmentos religiosos de fé. Pois estamos aqui para interagir de maneira saudável, como as igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus, em Atos capítulo 15 e Atos capítulo 17, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 11 é a próxima a ser ministrada. Perguntas irei responder a partir de 1 e 12 da madrugada para quem deixar o seu primeiro nome, município e estado aí nos comentários. Vamos à ministração da oração. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. Que haja agora os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda a obra da carne ou do maligno, que estiver tentando impedir da tua palavra alcançar cada uma dessas vidas e elas cumprirem os resultados do quais estão sendo enviadas, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam e o agradecerem em espírito e em verdade, exaltando e bendizendo ainda mais ao teu santíssimo nome. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Miqueias, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 13. Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá, sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como da que está para dar à luz? Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, que dizem, seja profanada e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor,
nem lhe entendem o plano que as ajuntou como feixes na ira. Levanta-te, debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 4 aqui do livro de Miqueias também é muito forte para a gente ver como que aquilo que é natural, o Senhor muda e transforma para tornar algo sobrenatural ao favor daqueles que o temem, daqueles que o amam. E aqueles que verdadeiramente esperam com paciência no Senhor precisam estar constantemente buscando se dedicar, se esforçar. Pois aqui o Senhor foi bem claro, perguntando, questionando o povo por que daquela aflição que eles estavam sentindo. E o Senhor pergunta: não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? E nós vemos que o Senhor lembrando ao povo que a presença dele é fiel e verdadeira. E qual foi o conselho que o Senhor foi para o povo? Sofre dores e esforça-te. Ou seja, mesmo na tribulação, nas perseguições, o Senhor Jesus foi bem claro: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não podemos deixar nos desanimar, e muito pelo contrário, quanto maior é verdadeiramente o propósito daquele que está em nome do Senhor nosso Deus aqui nessa terra, maior serão as aflições e ainda maior as recompensas e os galardões. Desde que agora nós nos posicionemos para salvar não somente a nós mesmos, mas aqueles que nos acompanham, aqueles que nos ouvem, aqueles que estão nos olhando como testemunho. Pois o Senhor Jesus foi bem claro aos seus discípulos para o imitarem. Os seus discípulos continuaram, como o apóstolo Paulo sempre fazia questão de falar: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então vamos buscar verdadeiramente a paz, a graça e a alegria do Senhor e Salvador de nossas vidas, em nossos corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, pois assim o Senhor verdadeiramente irá ir a favor de todo o seu povo. Próximo rebanho bendito par, de número 6, e o rebanho bendito ímpar, de número 5. São os próximos a estarem recebendo a palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, por isso que eu fico olhando de um lado para o outro. Então não se esqueça de se inscrever ou nos seguir para continuar recebendo orações todas as madrugadas e toda semana, orações diretamente em cima do monte. E qualquer instabilidade em alguma rede social, estamos ao vivo nas 7 com @Igrejas Benditas, levando a palavra do Senhor sendo ministrada com orações ao lar, comércio, veículo, a cada um coração de um bendito do Pai que está conosco nesta madrugada. E o próximo livro é o livro de Atos, que possui 28 capítulos. Livro de Atos, que possui 28 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado agora nesta madrugada para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de fazer a sua obra para com o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Livro de Atos, capítulo 13. Atos capítulo 13, para a meditação do rebanho bendito par, de número 6, Atos capítulo 13. E para o rebanho bendito ímpar, de número 5, livro de Atos capítulo 14. Lembrando que em algumas redes sociais essa live fica salva com @Igrejas Benditas. Vocês podem acompanhar as ministrações passadas, as mensagens e compartilhar para outras vidas que precisam e necessitam. Pois lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor nosso Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, com foco nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, quem não conseguiu anotar, a live fica salva em outras redes sociais, você pode voltar e anotar as escrituras sagradas. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através daquele QR Code que está ali acima da minha cabeça. Pois lembrando que nós damos a garantia a todos vocês que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, que nada do que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Pois o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então não deixe de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, de se ajuntar conosco, independente do seu segmento religioso de fé. Semeie uma boa semente em uma terra fértil.
para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui à próxima oração a ser ministrada nesta madrugada, oração de número 8. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que age agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco nessa internet sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja os poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado e destruindo toda a obra do mal ou da carne que estiver impedindo essas vidas de verem as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao elas se ajuntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, pedindo de nossos templos físicos em sua região e levando um desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, para todos aqueles que precisam e necessitam, e bendizerem e exaltarem ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão chegando agora, vocês que já estavam conosco desde o começo, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de 1 Coríntios não, é revelação para alguém. Livro de Atos, capítulo 13, do versículo 46 ao versículo 52. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Eis estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 13 do livro de Atos é muito importante para a gente ver como que aqueles que deveriam ser os nossos irmãos, os mais pertos, o da própria casa, é aqueles que se levantam contra a verdadeira obra e verdade do Senhor nosso Deus. Mas como o Senhor Jesus foi bem claro, aquele que quer ser discípulo dele e não aborrecer até mesmo aqueles que estão na própria casa por causa da palavra, não é digno de ser o seu discípulo. E aqui nós vemos como é importante realmente a igreja estar interagindo com a política e com os comerciantes, para que eles possam se posicionar mesmo quando sofrem essas perseguições, pois eles sofreram uma perseguição financeira e política por parte da religião dos escribas e fariseus hipócritas. Mas se eles tivessem o mesmo apoio ali, seria possível eles resistirem. Mas nós devemos examinar sempre com muita atenção e cuidado, buscar examinar as escrituras sagradas, pois como o Senhor Jesus afirmou, os últimos serão os primeiros. Então devemos buscar, examinar, buscar, aprender e buscar praticar a presença do Senhor nosso Deus, para que através de nossas obras, nossos frutos, todos venham bendizer ainda mais ao nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aqueles que verdadeiramente estão ali dispostos, com os corações abertos para receber a presença do Senhor nosso Deus, possam ser edificados através da palavra do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao último livro a ser ministrado, que será uma revelação para todos nós nesta madrugada. Livro de Malaquias, que possui 4 capítulos. Livro de Malaquias, que possui 4 capítulos, é o último livro a ser ministrado agora nessa live, para levar a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, ao coração de todos vocês. Livro de Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, para meditação
do rebanho bendito, de todos os rebanhos, de todos aqueles que não escolheram, que escolheram o número, meditação para todos nós. Malaquias capítulo 2, para a meditação de todos nós nesta madrugada, para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante a live são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Oração de número 5 é a próxima a ser ministrada. Lembre-se que para mais informações, entre em contato conosco no privado de uma das redes sociais e faça a sua obra para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, no lar, comércio, veículo dos teus benditos, amados e amigos que estão juntos conosco nesta live. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, protegendo cada uma vida aqui presente conosco, juntos conosco nesta live, através da tua igreja virtual. É o que eu peço em nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias, aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha seu número de 1 a 7, pois daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Vamos à ministração no livro de Malaquias, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. Judá tem sido desleal e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 2 do livro de Malaquias é forte para a gente ver como que é o caráter do Senhor nosso Deus. Aquilo que ele exige de nós, fidelidade. Pois se você não consegue demonstrar o amar do Senhor para com aqueles que estão aqui nessa terra, como o apóstolo João afirmou, como pode afirmar que o amor de Deus está em você? Como pode afirmar que ama o seu irmão se você não faz nada daquilo que precisa e necessita para o bem-estar natural dele também? E aqui nós vemos que tudo aquilo que é realizado de modo espiritual, mesmo que seja corretamente, quando aquilo que é os deveres e as obrigações das atitudes, das emoções, dos sentimentos, para nós e para com os outros está sendo negligenciado, o resto se torna em vão. Por isso que a gente leva sempre o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar. Pois o Senhor Jesus foi bem claro: não adianta alimentar só o espírito e esquecer da carne. Devemos estar sempre ali ajudando a carne para que ela se mantenha ao lado do Espírito, para que andemos em Espírito e não haja nenhuma condenação, para que venhamos a receber a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus em cada área e setor de nossas vidas. Então é muito importante a participação e interação de todos vocês.
sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Entre em contato conosco no privado, peçam os nossos templos físicos na sua região, ofertem e dizimem nessa obra do nosso Senhor Deus, guarde os comprovantes, pois vocês terão a prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos, pois nós damos a garantia a vocês de tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para o junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então faça a prova do Senhor que está conosco, faça a prova do Senhor que verdadeiramente age por nós, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se ajuntem conosco, sigam, se inscrevam, compartilhem e façam a sua obra para com o Senhor. Vão deixando nos comentários seu primeiro nome, município e estado, e escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouquinho, a partir de 12 da madrugada, estarei interagindo com vocês, e agora estou sorteando os números de 1 a 7. Então escolha o seu número de 1 a 7 para receber a palavra do Senhor para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 6. Esdras, capítulo 6, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, se você escolheu o número 2. E o Josivaldo, de Embu das Artes, São Paulo, seja muitíssimo bem-vindo. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Continuando aqui, se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1 e único. Obadias, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 4. Miqueias, capítulo 4, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, se você escolheu o número 7. E se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, se você escolheu o número 5. Muitíssima gratidão a todos que estão chegando agora, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouquinho estarei interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas. Enquanto isso, vão deixando aí no comentário o seu primeiro nome, município e estado e também a sua dúvida, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, sobre nossas mais de 100 denúncias que são materiais de trabalho para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, e também sobre os nossos projetos que estão chegando aí em todos os municípios do Brasil, com oportunidades para todos vocês, independente do seu segmento religioso de fé, independente do seu grau de escolaridade ou dos seus recursos e condições financeiras. Temos oportunidade para todos. Então, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, ou inscrito e membro ou ofertante nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês também recebem orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, e orações toda semana também de madrugada, diretamente em cima do monte, também por eles. E vocês têm a flexibilidade nos horários, no horário da manhã, da tarde, da noite, da madrugada, das lives de segunda a sexta de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, para vocês buscarem a presença do Senhor nosso Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações, revelações e adquirir conhecimento das Escrituras da Bíblia Sagrada, para você receber também material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e receber as recompensas. Examine Mateus capítulo 16, com foco nos versículos 24 a 27 e em João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal.
Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais e outras informações muitíssimo importantes vocês vão encontrar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você basta abrir o perfil e na aba de seguindo e você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais para a sua meditação. Olha só, deixando bem claro, evite esse tipo de palavreado, porque eu vou ter que silenciar, já que isso aí causa problema com a rede social. E também, lembrando a todos vocês de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que elas são mentiras, ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, pois estamos ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, que a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Pois lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Todos aqueles que são ofertantes ou dizimistas desses ministérios do Senhor Jesus para conosco têm a prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região. Então fale também com as autoridades políticas e com os empresários para levarem uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus para o seu bairro, município, estado ou país. E serem todos muitíssimo abençoados, independente de segmento religioso, independente de recursos ou condições financeiras e independente do grau de escolaridade. Todos sejam muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Sejam todos novamente, vocês que estão chegando agora, vocês que já estavam acompanhando junto conosco, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, sejam muito bem-vindos novamente com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Dão interagindo conosco, tirando suas dúvidas, deixando suas perguntas, seja sobre as Escrituras Sagradas, sobre nossas mais de 100 denúncias, ou sobre os nossos projetos, materiais de trabalho. O que não falta para vocês é material de trabalho. Temos aí só as denúncias, são mais de 100, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E estamos contratando também contratando todas as pessoas de todos os municípios do Brasil. Seja em qualquer um município do Brasil, pode entrar em contato conosco e garanta lá a tua vaga lá, tá bom? Conosco você pode ter outro emprego, porque o nosso Deus ele acrescenta, ele não diminui. Você pode ter outro emprego e trabalhar conosco também espiritualmente. Exatamente. E vou logo afirmando, trabalhar conosco espiritualmente na obra do Senhor é melhor do que qualquer um cargo público. Tu pode ter certeza disso, tá bom? Pelo menos você tem 2 meses de férias no ano. Exatamente. E não corre o risco da inteligência artificial roubar o teu lugar. Exatamente. Então tem isso aí. E é isso aí. E você pode ter os 2 empregos. Exatamente. E é só você começar a ir lá no privado e marcar lá, ó, eu quero trabalhar com vocês. Pronto. O que é necessário? A gente vai te passar uma metazinha e certamente eu sei que vocês vão cumprir a meta e questão de meses vamos estar trabalhando juntos. Exatamente, como ele comentou, já faço parte, sei que sou de outra igreja, mas amo a igreja virtual. Estamos aqui para ajuntar. Ajuntar, não é? Marcos capítulo 2. Jamais deixar a igreja, não. Mateus para poder juntar, poxa. Exatamente. E aqui o Marcos lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, comentou: João, a visão que ele teve no final do mundo de Escorpião era Ericoperos de guerra. Ele escreveu ali uma coisa que eu não estou entendendo direito o comentário dele. Seja muito bem-vindo, capaz da graça e alegria do nosso Jesus. Reformulei a sua pergunta, o apóstolo entendeu. Bom, é isso aí. Com certeza, a destruição, ela vai vir de uma forma como de guerra mesmo. Como de guerra mesmo. Você vai ver os animais chegar um tamanho que você diz, pô, isso não é possível, mas isso já aconteceu uma vez e vai acontecer de novo.
Exatamente. Mas é aquilo que o nosso foco e concentração deve estar sempre independente do que vai acontecer no futuro. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, não devemos nos preocupar com o futuro nem com o dia de amanhã. Quem dirá independente de como ou onde o Senhor Jesus vai vir. Tem que se preocupar agora o que é necessário você ter para poder não passar por essa tribulação. E nós somos a única igreja que estamos dando condições para vocês poderem não passar por essa tribulação. Glória ao nosso Senhor. Enoque falou o fim. O fim que Enoque falou está em Apocalipse, tá bom? Exatamente. Para mais honra e glória no Senhor Deus Todo-Poderoso. Então eu vou apresentar para vocês mais uma de nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho, para vocês fazerem a sua obra. Chama outras pessoas. Exatamente. Chama outras pessoas para poder participar. Chama outras pessoas de outros municípios, de outros estados. Pede eles para poder pedir uma igreja também nossa lá. A nossa igreja já entra já de cara, abençoando todos os municípios, que no mínimo com 2%, ajudando eles financeiramente. No mínimo 2%. Muitíssimamente, tudo para mais honra e glória do Senhor Jesus. Aqueles que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. De 2% a 100%. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E deixem nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para que nós estejamos interagindo com vocês e tirando suas dúvidas para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui apresentar a vocês a nossa denúncia de número 98. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faça andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes para os que me amam e encher os seus tesouros. Atenção nessa passagem do livro de Provérbios, capítulo 8, em que a sabedoria, que é o próprio Senhor Jesus o Cristo, afirma que ele está no controle do mundo material, financeiro e também da política. O Senhor Jesus o Cristo também prometeu bênçãos e prosperidades já nessa vida e também na porvir, como ele afirmou também em Marcos capítulo 10, com foco nos versículos 28 a 30. Portanto, aqueles que são dele e o buscam devem demonstrar respeito às autoridades e não endemonizar as riquezas materiais nem os que as possuem, e sim priorizar a busca das eternas e manter sempre seu tesouro e coração nos céus, independente de quantos tesouros tenha nessa terra. Mas se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça o desafio na Casa dos Milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E essa é a denúncia de número 98, dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E anuncia essa mensagem de número 59, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Como vocês vê, se nós estivéssemos mentindo de alguma forma, já vamos para 2 anos. Ficamos aí, para todo mundo nos examinar. E nós, sem nenhum defeito. E aceitamos qualquer um desafio. Aceitamos o desafio e até agora não apareceu ninguém. Agora nós estamos chegando a todos os municípios do Brasil. Chegando para poder ajuntar a igreja, porque o Senhor falou de forma bem específica. Aquele que não ajunta, espalha. O reino dividido não prospera. Exatamente. Ninguém trouxe nada para esse planeta Terra, ninguém vai levar nada. Vai ficar tudo aqui. Nós somos uma igreja que não viemos poder juntar dinheiro. Viemos fazer ele circular para que todas as pessoas possam viver bem. Parar com esse negócio de igreja estar comprando, compra isso, compra não sei o que, compra. Não, gente, vamos fazer o dinheiro circular para que as pessoas possam ter uma boa alimentação? Glórias, nossa Deus. E o abençoado aqui explicou o que o outro abençoado quis dizer. Ele comentou, ele está falando que os gafanhotos, no caso ali ele falou escorpiões, na verdade são helicópteros, porque João não conhecia o que era um. Exatamente, por aí. Por isso que é sempre importante buscar examinar as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, e buscar verdadeiramente colocar em prática. Pois o Senhor Jesus foi bem claro, aquele que ouve a palavra dele
e a pratica. Isso que é necessário para alcançarmos não só o bem-estar nessa vida natural e terrena, pois ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância, como também a vida eterna livre por vir. Por isso ele afirmou, de forma bem específica, o mundo não vai acabar em água. Pronto. Foi a única promessa que ele fez, ó. A água não vai mais. Não vai ser mais dilúvio, não vai ser mais em água, mas ele vai ser destruído. Bom, aí não tem jeito. Apocalipse está lá, Pedro está lá, tem um montão de gente reafirmando e a gente está vendo isso aí devagar. Isso aí está acontecendo. E aí é o começo. Como sempre, vocês nunca esquecem. A Bíblia, ela é primeiramente a palavra, segundo, números, matemática. É através do número que eu tenho certeza que vai realmente, ó, ter um fim. E depois vem cores e depois escritura, tá bom? Então, vocês não se enganem, não. Exatamente. Cada uma palavra que ele usou tem um significado, um protocolo, um tempo determinado. Exatamente. E aí eu estou afirmando aí que 99% hoje da liderança da igreja não conhece a Escritura Sagrada, não conhece a Bíblia, não tem um entendimento da Bíblia Sagrada. Não tem. Não sabe nem a diferença entre eles. Não sabe. Então, quer dizer, então nós estamos afirmando. Tanto é que a gente está desafiando, né, 200 milhões de reais ou façam um desafio para poder vocês não ter nenhuma dúvida. Conosco vocês estão andando 100% na verdade. Isso aí, pronto. E mesmo assim, pode se juntar com eles, pode... Gente, o nosso discípulo está em tudo quanto é lugar e assim. Porque todo mundo é do Senhor. Toda a terra, todo o planeta Terra, Salmo 24. Tudo é dele. Tá bom. E aí, o que a gente faz? Administramos de forma bem transparente. Exatamente. Por isso, vocês aí que são jovens, vocês... Gente, se ajunta a nós, se ajunta a nós, divulga essa obra para você poder ser recompensado, porque melhor do que você orar para o Senhor Deus é você invocar o nome do Senhor Deus. Isso aí as religiões não te ensinam. Porque para poder invocar o nome do Senhor Deus, você tem que ter alguma atividade, você tem que ter algum trabalho, você tem que estar desenvolvendo algum trabalho. E você vê, da forma específica, quando Ezequias invocou o nome do Senhor, a primeira coisa, quando Isaías falou que ele ia morrer, ele falou assim, ó, calma aí, olha só. E não quis discutir com Isaías não, foi lá, virou o rosto para a parede e foi lá e falou para Deus, ó o que eu tenho feito, ó. Deus, o Senhor Deus rapidamente ouviu, mandou Isaías voltar lá, ó. Dá mais 15 anos de vida para ele. Porque... E usou um elemento dessa terra, as pastas de figos. Exatamente, gente. Tá tudo escrito, não tem como a gente querer. Mas só que as religiões vêm fazer uma promessa que não existe. Não existe. Ó, não confunde graça com de graça. Totalmente diferente, gente. Então, todos nós temos que trabalhar. O Senhor Jesus deu um jugo e um fardo para todo mundo. Mateus 11, versículos 28 ou 30. Exatamente. Agora, conosco você trabalha tanto ganhando no Senhor Jesus, tanto ganhando nós também. Olha só que situação. E o Maxwell Eric de Barão de Cocais, Minas Gerais, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Interaja conosco, deixe suas perguntas, tire suas dúvidas para mais um Glória ao Senhor Deus. Ele, o abençoado Marcos, comentou: ninguém sabe qual vai ser os dois apóstolos que vai vir para a terra. No caso, as duas testemunhas. Essas duas testemunhas aí é que vocês vão ter muita surpresa, tá? Vão ter muita surpresa porque, gente, rapaz, olha só, esse negócio aí é tão gigantesco, por esse motivo que até agora nenhum deles quis aparecer na minha frente. Porque eles não sabem de nada. Eles não sabem de nada. Nada. Eles não sabem nem quem é o Senhor Jesus. Eles não sabem quem é. Então pronto. Tanto é que cada um deles fala que é uma coisa. Um fala que é só profeta, o outro fala que não é Deus, cada um fala uma coisa. Por quê? Porque falta o conhecimento, o discernimento e o principal, o entendimento. A convicção é isso. Eles não têm aquela convicção e não sabem como ele operou, de que forma ele operou, por que ele operou, por que ele fez aquilo ali. Qual era o tempo para aquele processo? Eles não sabem. Então só nisso. Mas fica conosco que vocês verdadeiramente vão... E chama a gente dos outros municípios. Manda eles pedir uma igreja física nossa lá. Chama, vamos trabalhar. E garante o trabalho e emprego de vocês, ou que vocês podem trabalhar num trabalho natural, como também pode trabalhar conosco espiritualmente, recebendo salário, tá bom? Para mais uma glória no Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês na próxima live, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @milhaofertadim e aqui no @igrejas benditas, segunda a sexta, a partir de 00:07. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém. Lembre de fazer sua obra para com o Senhor nosso Deus, entrar em contato com as autoridades políticas e conosco no privado para mais um glória no Senhor Jesus e meu muitíssimo amém.
em qualquer um lugar do Brasil, tá bom? Glórias ao nosso Senhor Deus.